E as paz, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos do versículo 1 até o versículo número 7. Gálatas 4, do versículo 1 até o versículo número 7. Digo, porém, o seguinte, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Assim, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós pedimos o teu auxílio nesse momento de instrução. Oramos para que, por meio da tua palavra, o Senhor mais uma vez revele-se a nós na noite de hoje. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao 4º capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós temos visto a profundidade da mensagem do Evangelho. Sermão após sermão, nós aprendemos algo novo a respeito da obra do nosso Salvador Jesus em nosso favor. Nós estamos aprofundando a nossa compreensão acerca de quem o próprio Deus é, porque o que Deus faz aponta para quem Ele é. O que Deus faz nos ensina algo a respeito do seu caráter. Então, nós temos visto como, ao longo de toda uma história, a história da redenção, Deus foi se revelando gradualmente aos seus, e essa história chega ao ápice na encarnação do seu Filho, Jesus Cristo. E nós vimos até aqui que essa encarnação de Cristo não foi banal, pelo contrário, ela fazia parte de um plano estabelecido pelo próprio Deus antes da criação do mundo, já na eternidade, plano esse que visava redimir você e eu. Então, houve um tempo para cada parte desse plano. A gente viu que antes nós estávamos sob a tutela da lei, nós estávamos escravizados pela lei, ela nos aprisionava porque depois de Adão, tanto você como eu estamos contaminados com aquilo que não presta, com o pecado. Então nós somos inclinados a praticar, a pensar e a sentir tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Porém, chegou um momento em que, pela fé, nós cremos no Evangelho. E a partir desse momento, nós nascemos de novo, de modo que, seja você quem for, se você creu em Cristo, você se tornou filho de Deus. Basicamente, o que nós vimos até aqui, nessa primeira parte da carta, foi isso.
o Evangelho e a sua profundidade. E não, curiosamente, a partir do capítulo 4 a gente vai continuar estudando a mesma coisa. Em uma outra carta, o apóstolo Paulo diz: não é um problema para mim repetir sempre as mesmas coisas. Isso, na verdade, é um meio de vocês se sentirem mais seguros. Seguros em quê? Na doutrina correta. Reforçar a compreensão a respeito do Evangelho é um benefício que nós podemos oferir para que nós estejamos seguros de estarmos no centro da vontade de Deus. Então, no capítulo 4, Paulo vai continuar trabalhando o tema do capítulo anterior, só que agora comparando a nossa condição sob a lei, a nossa condição em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai adotar uma analogia um pouco diferente da que ele usou nos versículos 22 a 26 do capítulo passado, mas o intuito dele é o mesmo de antes. Tá? Ele quer estabelecer um contraste, uma oposição entre dois períodos nas nossas vidas. O período em que nós estávamos em uma espécie de maturidade espiritual, quando nós éramos meninos na fé, com o momento em que nós nos tornamos herdeiros das promessas do Senhor, ou seja, o momento em que nós estamos em Cristo, o momento em que nós nos submetemos integralmente à sua pessoa e recebemos pela fé os benefícios do seu sacrifício naquela cruz. Então, anteriormente, a lei, ela poderia ser comparada, a gente viu semana passada, a uma espécie de carcereiro, um guardião, que nos mantinha aprisionados. Só que agora o papel da lei é comparado ao papel de tutores ou curadores, que eram pessoas destinadas a cuidar de um futuro senhor, porém um menor de idade. Diz ele no verso 1, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Existe uma similaridade, pelo menos nos termos daqueles dias, dos dias de Paulo, entre um herdeiro, um homem até rico, porém menor de idade, e um escravo. Sabe qual é a similaridade entre os dois? É que ambos não tinham liberdade completa, liberdade plena. De um ou de outro modo, eles estavam subordinados a uma outra pessoa. Eles não eram senhores da sua própria vida. Por isso, Paulo diz no verso 1 que o herdeiro daquele tempo, em nada, basicamente, se diferenciava de um escravo. Mesmo sendo ele um herdeiro, mesmo sendo ele de uma boa família, mesmo sendo ele um futuro senhor. Até o presente momento, por ele ser menor, ele não possuía liberdade plena, semelhantemente a um escravo. Então o herdeiro tinha a promessa de, em algum momento, após a aprovação da sua família, ele herdaria os seus bens, os bens dos seus pais, os bens da sua casa. Mas, enquanto ele era menor, ele não herdava absolutamente nada. Afinal, o herdeiro poderia ter muitas posses, muitas riquezas, mas quem administrava o que ele tinha era um outro administrador. Não era ele o responsável por conduzir as suas próprias riquezas. Então, era um administrador alheio que cuidava dos seus bens.
por determinação do seu pai. Hoje em dia, a menoridade, para nós, é uma questão exclusivamente de idade. Por exemplo, Juan e Sheila não podem determinar em qual momento o Rian vai ser maior, em qual momento o Rian vai ser um homem independente. Por lei, esse momento é a partir dos 18 anos. Nos dias de Paulo não era assim. Alguém era considerado maior de idade quando a sua família conscientemente alegava tal coisa. Então era o pai que determinava a maioridade do seu filho. Não se tratava de uma questão somente de idade naqueles dias. Então, assim era conosco, diz Paulo. Até antes do tempo em que o Pai soberanamente abriu os nossos olhos para Ele, abriu os nossos ouvidos para Ele, abriu principalmente os nossos corações para Ele, nós éramos esses. Nós éramos menores de idade espiritualmente falando. Nós éramos dominados pelo que Paulo chama aqui no final do verso 3 de rudimentos do mundo. Talvez uma referência a religiões pagãs, talvez uma referência a alguma paixão mundana, humana, enfim. Ou algo dessa natureza, né? Como terra, fogo, ar, enfim. Não se sabe exatamente o que é esse rudimento do mundo, porém, o que se sabe, e a mensagem é essa, é que esses rudimentos eram os nossos dominadores. Até o tempo em que o Pai predeterminou, nós estávamos subordinados, escravizados a eles. Porém, e aí está a boa nova do Evangelho, Cristo veio a esse mundo. Cristo encarna, diz Paulo, na plenitude dos tempos. Plenitude traz a ideia de perfeição. Então Jesus não encarna antes do tempo ou depois do tempo, certo? Ele encarna rigorosamente no tempo predeterminado pelo Pai. Eu não sei se você já percebeu, mas quando olhamos atentamente os evangelhos, nós nos deparamos com um fato muito importante. Cada parte da vida de Cristo, e não só isso, mas também da morte, da ressurreição e do retorno dele, foi brevemente estabelecido pelo Pai. Cristo cumpriu um passo a passo. Cristo tinha uma espécie de rotina. Ele realmente tinha um plano de redenção. Então Paulo diz aqui, por exemplo, que Cristo encarna, que Deus envia o seu Filho ao mundo no tempo perfeito, na plenitude dos tempos. Quando você olha o Evangelho de Mateus, capítulo 2, a gente até meditou sobre esse texto no ano passado, a gente vê que os magos do Oriente sabiam a respeito do nascimento de Jesus porque eles interpretaram as profecias a respeito desse momento. Então Deus tinha estabelecido e tinha anunciado isso, que no tempo devido o seu Filho viria à Terra. Quando as profecias começaram a se cumprir, se concretizar, os magos relembraram os textos sagrados e fizeram uma viagem de um certo tempo para visitar o novo rei, o rei dos judeus. Quando você olha o Evangelho de João, capítulo 2, a gente também estudou esse texto aqui, só que nas quartas-feiras a gente viu que quando Jesus é desafiado, no bom sentido, pela sua mãe para transformar água em vinho, de modo que a festa de casamento em Caná da Galileia não fosse afetada negativamente, o que Jesus diz? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o momento de iniciar o meu ministério, o momento de revelar quem eu sou, ainda não chegou.
Tanto que, quando ele opera o milagre, o texto bíblico diz no verso 2, de João capítulo 2, que os seus discípulos viram a sua glória e creram nele. Então, ali Jesus inaugura o seu ministério, mas ele inaugura o seu ministério no tempo correto. Quando você vai para o capítulo 12 de João, Jesus compara a sua vida a um grão de trigo que precisa desaparecer no solo para produzir fruto. Então, a morte dele é um meio de produzir fruto, mas para isso ele precisa morrer. E quando você olha o capítulo 12 de João, que é o início da segunda metade do Evangelho de João, você vê que ali Jesus estava anunciando, com essa parábola, mas também com lava-pés e outros eventos, que era chegado o momento da sua morte. Em outros momentos, Jesus simplesmente saiu de perto desse ou daquele grupo. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora dele morrer. Quando ele estava perante Pilatos, aquele homem, uma grande autoridade daqueles dias, fica perplexo porque Jesus não se defende, Jesus sabe que está indo para a cruz e não tenta argumentar com Pilatos. E aí aquele homem olha para Cristo e pergunta, e diz o seguinte: você não sabe que eu tenho poder para livrar você da morte? O que Jesus fala? Nenhum poder você teria se isso não lhe fosse dado do alto. Jesus está falando, eu vou morrer agora, não é porque você quer. Eu vou morrer agora porque esse foi o tempo determinado pelo Pai. Havia um tempo em que Jesus ficaria morto, quando ele compara a sua morte ao que aconteceu com o profeta Jonas. Ele diz, semelhantemente a Jonas, que ficou 3 dias na barriga de um peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias morto, só ressuscitaria no domingo. Então, havia um tempo pré-determinado para Jesus também ressuscitar. Jesus também estabeleceu um tempo para que ele subisse aos céus e estabeleceu um tempo para que ele de lá voltasse. Ele diz, nem o Filho sabe quando será, somente o Pai. Mas existe um tempo pré-determinado por Deus para que Jesus retorne em glória e majestade. E existe um tempo também pré-determinado por Deus para que Cristo intervenha diretamente na sua vida. Quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo 11, ali está sendo tratada a reação de Jesus diante da morte de Lázaro. O texto bíblico diz que Jesus soube da notícia e ficou mais 2 dias na cidade em que ele estava. Por quê? Porque havia um tempo determinado pelo Pai para que Cristo chamasse Lázaro para fora daquela tumba. Jesus não foi imediatamente até onde Lázaro estava. Ele foi operar aquele sinal no momento determinado soberanamente por Deus. Irmãos, todas as coisas, literalmente todas as coisas, têm o seu tempo pré-determinado por Deus. Não adianta a gente andar ansioso por nada, porque, diz a palavra, nós não podemos acrescentar 1 milésimo de segundo à nossa vida. O salmista Davi nos diz que Deus determinou o dia em que a gente nasce e determinou o dia que a gente morre. Ele escreveu todos os meus dias, ele predeterminou todos os meus dias no seu livro, diz o salmista Davi. O que Paulo está falando no verso 4 é o que outros autores bíblicos falam em suas cartas, em seus evangelhos, em seus livros. Deus é o Senhor do tempo. Deus determina o passo a passo das coisas. Não adianta você e eu tentarmos colocar a carroça na frente dos bois. Não adianta a gente tentar dar um jeitinho para que o propósito de Deus ou o plano de Deus
aconteça antes da hora pré-determinada por ele. Assim foi com Cristo. Ele nasceu, diz Paulo, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho a esse mundo no tempo perfeito, no tempo correto. Os versos 4 a 5 também nos dão uma espécie de resumo do cristianismo. Se alguém lhe pedisse para explicar o que você crê para ele, de forma rápida, resumida, você poderia ler Gálatas 4, versículos 4 e 5. Porque aqui Deus nos diz aquilo que há de mais essencial na nossa fé. Paulo fala: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como eu disse, aqui nós temos uma espécie de resumo da obra de Jesus. Aprendemos, por exemplo, aqui, que Jesus não veio independentemente do Pai, pelo contrário, ele veio enviado diretamente pelo Pai. Toda a obra de Jesus seguia os dítames do Pai. Ele se submetia à vontade do Pai. E isso é visto, por exemplo, na oração que ele faz ao Pai no Getsemane. Seja feita a tua vontade. Então foi da vontade do Pai que Jesus viesse nesse tempo. Mas Jesus veio a esse mundo subordinado à vontade do Pai. Aprendemos aqui em Gálatas 4 uma outra coisa. Nós aprendemos como Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo, diz o texto, em forma humana. Ele nasceu literalmente de uma mulher, da Virgem Maria. Ele foi gerado pelo Espírito e Maria, meses depois disso, deu à luz ao Messias prometido. Então, Jesus era tão humano como você e como eu. Ele tinha carne, osso, cabelo, olhos, pés, mãos. Ele se vestia, usava roupas, ele comia, ele bebia água, ele precisava dormir. Jesus tinha as mesmas condições, e não só isso, as mesmas limitações humanas que você e eu temos. Jesus nasceu de mulher. Em João 19, por exemplo, crucificado, ele diz: eu tenho sede. Por quê? Porque quem estava morrendo ali era um homem que nasceu de uma mulher. Um homem, literalmente um homem. Ele era 100% Deus, 100% divino. E ao mesmo tempo ele era 100% homem. Perceba, Jesus não era metade um e metade outro. Jesus não era metade homem e metade Deus. Jesus era totalmente 100% homem e totalmente 100% Deus. Então, diz Paulo, Jesus veio a esse mundo nascido de uma mulher, nascido da Virgem Maria. Além disso, Paulo também nos diz que Jesus, ele deliberadamente se colocou sob a lei. Ele diz em algum momento nos evangelhos que não veio revogar a lei, porém veio cumpri-la. Então o Senhor se submete à lei estabelecida pelo Pai, a lei de Moisés. Ele foi obediente, diz a Bíblia, e obediente até a morte de cruz. Nós somos salvos pela morte de Jesus, é verdade. Mas nós também somos salvos pela vida de Jesus. Se Jesus não tivesse vivido uma vida perfeita, ele não teria créditos diante do Pai para que pudesse transferir para você e para mim justiça e retidão. Então Jesus foi perfeito, ele não tropeçou em nada, para que no último momento ele dissesse ao Pai: está aqui as boas obras, está aqui a minha justiça, e essa eu passo para o meu povo.
E ele carrega sobre si as nossas injustiças e os nossos pecados. Há essa troca na cruz do Calvário. Então, Jesus foi obediente à lei de Deus. E além disso, a passagem dessa noite também revela o motivo pelo qual Jesus fez o que ele fez. Ele fez tudo isso para redimir aqueles que estavam submissos, escravizados, dominados pela lei. Aqueles que foram vencidos pela sua própria cobiça, que caíram em transgressão. Ele veio redimir você e eu. Jesus veio, diz o verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Ele veio justamente para isso, para redimir pecadores. A gente leu no início da nossa liturgia. O Filho do Homem veio resgatar o que estava perdido. Veio salvar pessoas, ele veio redimir pessoas. Ele não veio fazer uma outra coisa. Ele veio prioritariamente para redimir pecadores. E esses pecadores redimidos receberam a adoção como fruto da obra do Senhor. Diz o versículo 5b, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós agora deixamos de ser inimigos de Deus e filhos do diabo e passamos a ser filhos de Deus. Nós estamos reconectados com Ele por causa dessa obra que Paulo descreveu nos versículos 4 e 5, por causa da obra de redenção do Senhor Jesus. E como filhos de Deus, nós temos algumas, digamos assim, regalias que outras pessoas que não conhecem a Cristo não têm. O verso 6 diz, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba Pai. E ele finaliza o texto no verso 7, dizendo, assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando nos nossos corações. Nós fomos batizados no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é a conversão. É o novo nascimento. Você foi revestido do Espírito Santo. Uma outra forma do apóstolo Paulo colocar esse mesmo ponto. Então você, alvo dessa obra maravilhosa de Cristo, tem agora como resultado, como benefício, o Espírito do Senhor, o Consolador, habitando no seu coração. Então, primeiro, Deus enviou seu Filho para nos redimir, depois ele enviou seu Espírito para nos santificar, para continuar trabalhando nas nossas vidas. Há uma movimentação da Santíssima Trindade aqui. O Pai envia o Filho para redimir e envia o Espírito, o Consolador, para santificar. E diz o texto que esse Espírito fala no nosso coração, clama no nosso coração, Abba Pai. Porque o Espírito testifica aos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Abba é a maneira mais singela de você se referir ao Pai nos dias de Jesus. Então o Espírito está dizendo a você, você é filho de Deus. Ele está testificando, testemunhando, anunciando no seu coração essa maravilhosa verdade. Isso é um benefício que você recebe por ser alvo da obra do Senhor. Irmãos, o que a gente pode, diante de um curtíssimo texto como esse, mas extremamente rico e um texto marcado por graça, por amor, enfim, o que a gente pode trazer para as nossas vidas como algo novo, à luz de um ensino tão precioso como esse?
Quando um filho se comporta mal na escola, o pai é chamado, ele é questionado e geralmente o responsável, seja o diretor ou o professor, faz uma pergunta para o pai ou para a mãe: aonde o seu filho aprendeu a fazer isso? Aonde o seu filho ouviu esse palavrão que ele disse? O que isso quer dizer? Que geralmente o filho, principalmente o menor, ele é um espelho dos seus pais. Ele vê o pai fazendo, ele vê a mãe fazendo, ele vê o pai falando, ele vê a mãe falando. E ele, na sua vida, nas suas relações, replica essa mesma coisa. A forma como o filho se comporta diz muito sobre quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Então, o apóstolo Paulo gastou o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4 para dizer uma única coisa a você e a mim: que pela obra de Cristo nós somos filhos de Deus. Agora, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós temos que replicar o caráter do nosso Pai. Nós não podemos dar um testemunho para o mundo errado a respeito do nosso próprio Pai. Nós devemos espelhar aquilo que Ele é na nossa vida. É isso que tem que ficar para você e para mim. Cristo fez o que fez e por amor a Ele, eu quero viver uma vida condizente com a vida que Ele viveu. Vamos orar ao Senhor.